Nos Estados Unidos, a Grande Depressão ela começou se manifestando através de uma série de falências. Em pouco tempo, milhares de empresas industriais fecharam suas portas, incapazes de vender suas mercadorias e sem mais os recursos provenientes até então das especulações em bolsa de valores. As falências, por sua vez, acabaram gerando um desemprego maciço nos Estados Unidos. Em 1932, a taxa de desemprego se aproximava dos 25%, uma taxa extremamente elevada, levando em consideração que os desempregados, os milhões de desempregados, sustentavam família. Imagina-se que por essa época, algo em torno de 20 ou 30 milhões de norte-americanos simplesmente não tinham o que comer, não tinham um rendimento na família. E observa-se que essa situação de crise ela vai se estendendo. Começou em 1929, continua em 1930, 31, 32. Em 1933, a economia ela permanecia estagnada. E uma consequência desse desemprego maciço, ou seja, do fato de que as pessoas não tinham dinheiro no bolso, é aquela tendência de queda nos preços. É a deflação, que provoca efeitos devastadores na economia. Ora, o comerciante ele coloca a mercadoria à venda, daí ele percebe que ninguém tem dinheiro para comprar, ele abaixa o preço da mercadoria, continua sem poder vender os seus produtos, ele abaixa mais ainda o preço da mercadoria, até que finalmente ele consegue vender por um preço extremamente baixo. O preço foi tão baixo, mas tão baixo, que com o dinheiro da venda ele não consegue repor os seus estoques, pagar os seus funcionários, cumprir os seus compromissos, pagar a conta de luz do seu estabelecimento. Ou seja, a deflação é o tipo da coisa que gera falência, que por sua vez gera desemprego, que por sua vez gera o empobrecimento, que gera deflação. Esse é o círculo vicioso em que se meteu a economia norte-americana a partir de 1929, ou seja, uma situação de estagnação, de paralisia econômica total, completa. A crise se internacionaliza rapidamente. Os Estados Unidos, que eram os maiores comerciantes do mundo, a maior potência econômica do mundo, comprava e vendia do mundo inteiro, mobilizando, dinamizando a economia mundial, porém, a partir de 1929, não mais. A crise americana gerou o colapso do comércio internacional. O Brasil sentiu os efeitos da crise. Essa foto ela mostra imensos estoques de café no armazém do Porto de Santos, café que permanecia não mais vendido, porque o principal consumidor, os Estados Unidos, eles não compravam mais a mercadoria. E assim com os demais países do mundo inteiro. A superação da crise nos Estados Unidos passa pela eleição de um novo presidente. O Franklin Roosevelt, político norte-americano, eleito em 1933, ele será sucessivamente reeleito até 1945, quando morreu no exercício da presidência da República. Ele teve sucesso no combate à crise. A sua estratégia baseou-se em uma nova política econômica chamada de o New Deal. O New Deal do presidente Roosevelt. Os elementos da política do New Deal incluíam, em primeiro lugar, a realização de um conjunto imenso de obras públicas, grandes obras, obras de engenharia civil, pontes, viadutos, hidrelétricas, todos eles pagos com o dinheiro do governo. O objetivo dessas grandes obras era mobilizar a mão de obra, era combater o desemprego. Obras de engenharia civil demandam uma mão de obra bastante grande, e a ideia era essa. Além das obras públicas, que pretendiam contratar milhões de trabalhadores, portanto combatendo o desemprego, o presidente Roosevelt ele adotou uma política de crédito, ele criou uma política de crédito à indústria, ou seja, de empréstimos à indústria, para que a indústria pudesse voltar a produzir para satisfazer um consumo que cresceria na exata medida que a taxa de emprego crescesse no país. O crédito ele deveria atingir a indústria e deveria também atingir a agricultura, bastante atingida pelos efeitos da crise de 29. Uma pergunta que pode surgir é a seguinte: com essas imensas obras públicas que custam dinheiro, com esse crédito à indústria, com essas cessões de dinheiro à indústria e à agricultura, a pergunta é: qual é a origem desses recursos? O presidente Roosevelt ele não hesitava, quando necessário, em promover a emissão de papel moeda, o emissionismo. Aproveitando-se da situação de deflação, de queda nos preços, ele sabia que esse emissionismo não teria um impacto inflacionário na economia, pelo contrário, ele iria deter a deflação. Agora,
Quando a gente percebe esses diversos elementos aqui, o governo promovendo a criação de empregos, o governo emprestando dinheiro à indústria, o governo emprestando dinheiro à agricultura, o governo emitindo papel moeda, a gente percebe uma intervenção maciça do governo do Estado na economia. Essa política do New Deal, ela será caracterizada pelo intervencionismo, pelo forte intervencionismo econômico, rompendo com as práticas liberais que existiam até então e que rejeitavam tal tipo de intervenção do Estado na economia. Os Estados Unidos, de fato, se transformaram em um imenso canteiro de obras. O desemprego, ele começou a cair, lentamente, com períodos de alta e baixa, mas de fato a economia ela foi se recuperando. Havia um mentor teórico, um mentor intelectual, o economista inglês John Maynard Keynes. Já desde antes do advento da crise, Keynes imaginava uma situação como essa, imaginava estratégias de combate à crise. O intervencionismo do New Deal, ele vai caracterizar a política do keynesianismo. O keynesianismo, eu repito, como sinônimo desse intervencionismo, como a matriz teórica, a matriz intelectual das novas medidas econômicas que estavam surgindo. Esse keynesianismo ele surge em oposição ao velho liberalismo, que agora parecia enterrado. A crise lentamente começou a ser superada. Somente em 1939, já com o advento da Segunda Guerra Mundial, a economia norte-americana irá se mobilizar plenamente, a indústria americana voltará a crescer rapidamente e a crise estará superada. Um novo capitalismo baseado na intervenção do Estado na economia parecia estar nascendo na década de 30.